Só esperar ele iniciar. Pronto. Bom, então vamos lá, pessoal. Começando o conteúdo, então, nós podemos ter duas formas, dois comportamentos aí de corrente em circuitos elétricos de forma geral. Eu posso ter a corrente, o regime, né, de corrente contínua e um regime de corrente alternada. Como o próprio nome diz, uma situação de um circuito que esteja em regime de corrente contínua vai ser um circuito em que os sinais de tensão e de corrente, eles não mudam com o tempo, eles são constantes com o tempo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma fonte que vai entregar 5 volts contínuo a um circuito, em qualquer instante que eu pegar um multímetro e medir qual é a tensão que é entregue por essa fonte, eu vou encontrar ali os 5 volts, tá? Em determinada parte do circuito ali, eu tenho uma corrente contínua de 100 miliamperes. Em qualquer momento que eu for lá e colocar um voltímetro para medir corrente, ou um amperímetro, eu vou encontrar esses 100 miliamperes. Ele não vai mudar com o tempo, tá? Corrente alternada, já assim, de forma geral, já é um tipo de regime de circuito elétrico aí que trabalha com a corrente ou com sinais de tensão e de corrente, né, variando com o tempo. Especificamente, pessoal, a gente costuma estudar, porque é bastante utilizado, a tensão alternada do tipo senoidal. Isso quer dizer, né, que os sinais de tensão e, consequentemente, também os de corrente, nós vamos ver, né, o comportamento de tensão e corrente tudo certinho, vão variar com o tempo, mas não vão variar de qualquer forma arbitrária, não vão variar de uma forma qualquer. Elas vão variar conforme uma função senoidal, tá? Vamos lembrar aí mais ou menos da característica da função seno? Ela é uma função que tem esse jeitão aqui, tá? Varia dessa forma, ela sobe até chegar num pico positivo, desce e retorna a zero, desce até chegar num valor de pico também, só que agora negativo, sobe até chegar em zero e vai repetindo esse ciclo ao longo do tempo, tá? É uma função que a gente chama de função periódica. Por que periódica? Porque se repete ao longo do tempo. Então, a função periódica porque ela se repete ao longo do tempo. E tem essas características, tá? Aí, quando eu falo especificamente de uma tensão alternada senoidal, eu quero dizer o quê? Que a tensão, né, que a gente tem vai variar de acordo com o seno. Eu vou ter o aumento de uma tensão para uma determinada polaridade, para polaridade positiva, né? Chego aqui num valor máximo, aí essa tensão ela vai reduzindo até chegar a zero, e aí, depois que ela chegar a zero, ela aumenta de novo, só que ela aumenta agora para uma polaridade diferente, uma polaridade negativa, tá? Então, o positivo e o negativo do seno aqui vão indicar o quê? A polaridade dessa tensão alternada senoidal. Se é positivo, eu tenho uma polaridade de uma determinada forma, né? Deixa eu desenhar aqui essa fonte. Se é positivo, eu tenho dessa forma. Se é negativo, vai inverter. Onde eu tinha aqui a tensão positiva, vai ser o negativo. Onde eu tinha o negativo, vai ser o positivo. Então, ora, esse sinal, né, essa tensão, eu vou medir ela assim. Ora, eu vou medir ela dessa forma aqui, tá? Então, tem essa alternância. Consequentemente, nós vamos ter alternância de corrente. Então, ora, a corrente elétrica ela vai estar circulando em um sentido no circuito, por exemplo, sentido horário, e ora ela vai estar circulando no sentido oposto, no sentido, no caso aí, anti-horário, tá? Tudo bem até aqui, gente? Professor, Oi. se ela começar pelo negativo, ela ainda é senoidal? Ela ainda é senoidal. Repare aqui, ó. Ela pode começar de qualquer instante, com qualquer fase que a gente chama, tá? A gente vai falar de fase mais à frente, mas ela pode começar assim, sim, ó. Vocês desculpem o desenho aí, pessoal. A gente tenta desenhar da melhor forma possível, mas é meio difícil.
Mas nada, isso aqui continua sendo senoidal. O que ela tem que ter para ser senoidal? Ela ter essa alternância, ela seguir uma função seno, né? Ela ter essa alternância de semiciclo positivo, semiciclo negativo. Os semiciclos, eles são iguais. Então, esse negativo aqui, ó, ele é igualzinho a esse positivo, só que para baixo, só que negativo, né? E o positivo é para cima. Aí, essas características de chegar num valor máximo negativo, voltar ao zero. Valor máximo positivo, voltar ao zero. Tendo esse desenho, tendo essa configuração aqui, vai ser senoidal, independente de quando ela comece. Eu posso ter ela começando assim também, ó. Reparem que ela começou aqui quase já no pico positivo, tá? Ela não começou no zero, igual essa aqui, mas continua com as mesmas características de ser um sinal senoidal, de ser uma tensão, um sinal de tensão senoidal. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tranquilo. Ok. Então, a gente vai ter, né, uma expressão matemática para escrever essa tensão. Então, a expressão matemática seria essa aqui, ó. V de T. Por que V de T? V de tensão, tá? E aí a gente utiliza a letra minúscula, ao contrário lá de corrente contínua, que a gente escreve, V é igual a 12 volts. Isso aqui quer dizer que é contínuo, tá? É a notação que a gente utiliza para o contínuo. Aqui, no alternado, quando a tensão varia, eu tenho letra minúscula. Então, V minúsculo de T. Por que esse V de T? Porque a tensão é função do tempo. Ela varia com o tempo. Existe uma relação. A tensão é diferente em instantes de tempo diferentes, né? Se eu pegar nesse instante de tempo aqui, por exemplo, esse eixo aqui é do tempo. Se eu pegar nesse instante de tempo, a tensão é máxima. Se eu pegar nesse instante de tempo, eu já tenho outro valor de tensão aqui que não é máximo mais, tá? Então eu tenho essa variância, essa variação da tensão com o tempo. Vou ter um VM, que é o que a gente chama de amplitude do sinal senoidal, tá? Amplitude, ou também chamado, né, valor máximo, ou valor de pico, né, ou amplitude que eu já citei. Então, alguém consegue falar para mim onde é que eu encontro aqui nesse gráfico esse valor de pico, essa amplitude, esse valor máximo? Na crista da senoide, na onda, da forma de onda, No pico que a gente tem aqui, né? O pico aqui, esse valor de pico, do pico aqui, vai ser o nosso VM, vai ser a nossa tensão máxima, né? Consequentemente, o pico negativo vai ter o mesmo valor do positivo, porém negativo. Então, vamos supor que isso aqui fosse 20 volts, né? A tensão ela ia variar, chegando no máximo de 20 volts, voltando a partir daí, reduzindo essa tensão até chegar em zero. Depois ela ia aumentar com o polo negativo, com o polo invertido, né? Polaridade oposta, chegar em menos 20 volts, voltar para zero, volta em mais 20, volta para zero, volta em menos 20, volta para zero, e assim por diante, tá? Sofrendo aí essa variação periódica. O que mais que a gente tem de parâmetros, né? Nós vamos ter um parâmetro, que é esse ômega aqui, ó, ômega, que ele é chamado de frequência angular do sinal senoidal, tá? Como o próprio nome diz e como o conceito de frequência, pessoal, é associado, isso aí vai mandar na velocidade da oscilação da tensão, tá? Quanto maior for essa frequência angular, mais rápido eu vou ter essas oscilações. Cadê? Opa. Mais rápido eu vou ter essas oscilações aqui, ó. Elas vão ocorrer cada vez mais rápido quanto maior for a frequência angular, tá? Essa frequência angular, ela é medida em radianos por segundo. Radianos é uma medida de ângulo. Por que isso aqui de radianos por segundo, né?
Porque a função seno, ela vem lá do nosso círculo trigonométrico, onde o eixo do seno está aqui, tá? E aí eu tenho alguns valores aqui importantes, ó, 0 graus, 90 graus, é sempre tido como referência esse lado aqui, ó, do eixo horizontal, tá? Aqui 90 graus, se eu ando mais 90 graus, eu chego em 180 graus. Se eu ando mais 90 graus, eu chego em 270 graus. Só que grau é um tipo de medida, é uma unidade de medida para ângulo. Posso usar outros, posso usar os radianos. Então, aqui seria 0 radianos. 90 graus corresponde a π sobre 2. Π é aquele número mesmo, 3,14, 15, radianos. 180 graus seria π radianos. 270 graus seriam 3π sobre 2 radianos, tá? Então, a frequência angular, ela é medida em radianos por segundo, quer dizer que ela mede o tanto de radianos, o tanto de ângulo que a gente tem aqui, né, que a função seno ela vai andar, por unidade de tempo, ou seja, por segundo. Vamos pensar aqui só para a gente poder entender. Eu tenho que dar uma volta de 360 graus, né? Então, esse 0 grau aqui corresponde também aos 360 graus, é a mesma posição, porque uma volta completa de 360 graus eu paro no mesmo ponto, tá? Então, eu tenho que dar uma volta de 360 graus para ter um ciclo completo do seno. Ele vai no máximo, volta para zero, vem no mínimo, volta para zero. Um ciclo completo é uma volta completa na circunferência trigonométrica, são 360 graus na circunferência trigonométrica. Aí, pessoal, esses 360 graus em radianos seria 2π radianos. Então, vamos supor que eu falo com vocês assim, ó, essa tensão senoidal, ela dá uma volta completa em 1 segundo. Ó, uma volta completa corresponde a 2π radianos. Se ele faz isso em 1 segundo, uma volta 2π radianos dividido por 1 segundo dá 2π radianos por segundo. Essa seria a frequência angular, seria o valor do nosso ômega. Então, ele mede o tanto de ângulo aqui que eu ando, que, consequentemente, aqui são cada ponto, cada fase que a gente tem aqui do sinal senoidal por unidade de tempo. Se eu falar com vocês que eu tenho, por exemplo, uma frequência angular de π radianos por segundo, quer dizer que ele anda π 180 graus, π radianos, né, a cada segundo. Então, em 1 segundo, no primeiro segundo, eu vou ter meia volta, 180 graus. Seria meio ciclo. Mais 1 segundo é o que leva para ele dar mais 180 graus. Mais meia volta, mais meio ciclo, que seria ali o ciclo negativo, né? E aí eu termino o ciclo completo. Então, quanto tempo ele levaria aí para dar um ciclo completo? 2 segundos, né? 1 segundo ele anda 180 graus. No outro segundo ele anda mais 180 graus. Bom, alguma pergunta aqui? Antes de eu falar de outro tipo de frequência? Um período é 2 segundos? Um período? Não, eu vou falar de período ainda. Período é o tempo independente do ângulo, tá? O ômega é a frequência angular, é o tanto que ele anda de ângulo a cada segundo. Eu ainda vou falar de período. Ô, professor, a minha dúvida é com relação a essa frequência, a diferença ou talvez a equivalência da frequência angular para essa frequência que é o inverso do período. Ela tem alguma Eu vou falar correspondência? disso ainda. Beleza, então. Eu vou falar disso ainda. Tem uma certa correspondência, tá? Normalmente, pessoal, a gente pensar nessa variação de ângulo por segundo é um pouco mais chatinho da gente conseguir entender, de conseguir entrar na nossa cabeça. Então, por isso, muitas vezes a gente expressa a frequência como frequência linear, tá? Que é essa frequência aí que vocês me perguntaram. Deixa eu apagar isso aqui.
Tem um pouquinho de espaço. A frequência linear, normalmente a gente designa os autores dos livros, é uma convenção geral que a gente utiliza, de normalmente designar ela com a letra F, tá? E ela é dada em hertz. O que ela significa? Ao invés de eu medir o tanto de ângulo por segundo, eu meço o número de ciclos por segundo, por unidade de tempo, tá? Então eu olho para o sinal senoidal, para a tensão senoidal e falo, ó, ela oscila, ela faz 2 ciclos em um segundo. Qual é a frequência dela? 2 Hz. Ela faz 4 ciclos em um segundo. Qual é a frequência dela? 4 Hz. Ela faz 10 ciclos por segundo. Qual é a frequência dela? 10 Hz. Então esse é o significado que a gente tem para o nosso F, que é a nossa frequência linear. Ou quando a gente fala só frequência, normalmente a gente está falando desse cara aqui, tá? Dessa frequência linear. É mais fácil da gente compreender, é mais fácil da gente entender, porque é o número de voltas completas, é o número de ciclos completos que a gente tem por unidade de tempo, tá? E aí a relação que a gente tem de um para o outro, como vocês me perguntaram, né? Ó, se o ômega é a frequência angular, é a medida de ângulo por segundo, o F é a frequência linear, é o medido de ciclos por segundo, um ciclo corresponde a 2π, que é uma volta completa aqui de ângulos, 2π radianos. Então, para encontrar a frequência angular, o que eu faço? Eu pego o número de ciclos por segundo e multiplico pelo ângulo que corresponde aos ciclos, a um ciclo, né? Que é 2π radianos. Seria o equivalente a 360 graus. Então, nós podemos relacionar a frequência linear e a frequência angular por meio dessa expressão matemática. Ômega, frequência angular, é igual a 2π vezes f, que é a frequência linear. Beleza? Beleza. Professor, é usado um Ok, F gente? maiúsculo Então, ou minúsculo? Ou tanto faz? não, ó, vamos lá. O minúsculo que a gente utiliza, na verdade, ômega, esse ômega aqui, se eu não me engano, ele é um minúsculo, tá? O ômega maiúsculo é o símbolo de ohms que a gente usa para resistência. Isso aqui é a letra grega. O F que a gente utiliza para frequência normalmente é um F minúsculo, tá? Convenção. Na verdade, eu podia chamar do que eu quisesse, se eu quisesse. Eu poderia dar o nome que eu quisesse. Mas é normal a gente usar essa convenção, porque aí, se você, por exemplo, escreve um artigo e aí você trata a frequência com F minúsculo e todo mundo trata, na hora que a pessoa bater o olho ali, ela já vai saber que aquele F é uma frequência linear. Então a gente costuma seguir um certo padrão aí, até para poder ter essa integração da comunidade científica, todo mundo conseguir entender, todo mundo falar a mesma língua, vamos dizer assim, tá? Mas uma regra mais assim que eu falei de maiúsculo e minúsculo é em relação aos sinais mesmo, a tensão, corrente. Se a tensão ela é alternada, eu uso V minúsculo. Se ela é contínua, eu uso um V maiúsculo. E assim por diante. Reparem que a amplitude aqui ó, é um V maiúsculo M. Por quê? Porque a amplitude aqui ela não varia. O que varia é o sinal como um todo, depois que multiplica pelo seno. Então, se ela não varia, essa amplitude aqui, que é o valor de pico, é contínua, vamos dizer assim, tá? Só que aí, multiplicar ela pelo seno faz ela variar, e aí eu tenho como resultado, como igual aqui, uma tensão alternada, letra minúscula. Tá bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Beleza. Tranquilo. Outro conceito, período. Até já me perguntaram e falaram, o período que é a metade da frequência, é o inverso da frequência, por aí mesmo. Vou apagar aqui o que eu já fiz até então, para a gente começar do zero. Período, pessoal, é definido como o tempo que o sinal senoidal, tá? Que o seno aí, que essa onda, leva para realizar um ciclo completo. Então, reparem que ele até deixou desenhado aqui, ó, T1 e T2. São duas formas diferentes, e aqui um TI, eu acho.
São duas formas diferentes de eu verificar o período, tá? Período é o tempo que eu tenho entre um ciclo completo. Então, se eu pego desse ponto aqui até esse ponto aqui, reparem que eu tenho um ciclo completo. Ele foi até lá em cima, foi até lá embaixo e voltou para o mesmo ponto. Voltou para o mesmo ponto, ciclo completo. Só cuidado para não falar para não reparar esse voltou para o mesmo ponto para o zero, porque dentro de um ciclo completo ele vai no zero, vai embaixo e volta no zero de novo, tá? Mas normalmente aí a gente, né, pode até evitar medir o ciclo, medir o período olhando zero, a gente pega um outro ponto, mas é o tempo que demora para que eu saia de um ponto de uma determinada fase e volte pela primeira vez no mesmo ponto, na mesma fase que eu tiver lá, tá? É muito comum a gente medir isso aqui pegando o quê? 2 picos consecutivos. Pego o pico aqui, ó, o valor máximo, o próximo lugar onde eu tenho o valor máximo, mede o tempo que demora, né, para ele sair do valor máximo e voltar para o valor máximo, e isso aqui vai ser o nosso período. Na imagem aí, nós temos 3 medições, né? Tenho essa medição, e aqui embaixo eu tenho uma outra medição aqui de período, né? Que vai do zero, ciclo positivo completo, negativo completo, e volta nesse zero. Só que todos esses períodos aqui medidos, eles são o mesmo, são iguais, tá? O período da onda senoidal não varia no tempo. Então, se eu medir de qualquer lugar, em qualquer lugar da onda, eu tenho que achar o mesmo valor, tá? Então, o período, pessoal, é isso aí, tá? É o tempo de um ciclo completo. A gente consegue perceber que existe uma relação entre o tempo de um ciclo completo e a frequência, ou seja, o período e a frequência. Porque vejam bem, se o tempo de um ciclo completo for de 1 segundo, quantos ciclos eu tenho em 1 segundo? 1 ciclo. 1 ciclo. Isso quer dizer que a frequência é de 1 Hz. A frequência é o número de ciclos por segundo. Se o tempo para realizar um ciclo for de 2 segundos, quantos ciclos eu tenho por segundo? Meio ciclo. Meio ciclo. Então, a frequência seria de meio Hz. Então, se eu continuar fazendo essa análise, a gente consegue verificar que eu tenho uma relação inversa entre período e frequência. Então, período é 1 dividido pelo valor da frequência, ou a frequência é 1 dividido pelo valor do período, tá? São válidas aqui, né? Na verdade, essa equação e essa são iguais, só que em uma eu isolei o período, na outra eu isolei a frequência. Então, elas são equivalentes aí, tá? Beleza, gente? A gente tem mais uns 2 parâmetros aqui para verificar só. Ok, então falamos de valor de pico, falamos de período, frequência, frequência angular, tá? Valor de pico a pico também é uma medida que a gente faz numa tensão senoidal, ou numa corrente senoidal, né? Alternada. E mede o quê? Como o próprio nome diz, é a variação que eu tenho do semiciclo, do valor máximo positivo até o valor máximo negativo. Então, ele está medindo isso aqui, ó. É o que eu vou ter daqui até aqui. É o valor da nossa tensão de pico a pico. Ela se relaciona porque, ó, o mesmo valor que eu tenho de pico no semiciclo positivo, eu tenho no pico do semiciclo negativo. Então, eu tenho a seguinte relação. A tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico, que a gente chamou aqui de VM, tá? Então, facilmente, né, se eu tiver o valor de pico, eu multiplico por 2 e acho de pico a pico. Se eu tiver o de pico a pico, eu divido por 2 e acho de pico. Então, tem essa relação aí entre elas. E existe um outro valor, que é um valor que a gente chama de valor eficaz, o valor RMS, isso aqui vem de uma sigla em inglês, tá? O Root Mean Square, raiz quadrática média, que é dado pelo valor de pico dividido por raiz de 2.
Por que, pessoal, que é importante esse valor RMS? Primeiro, multímetro normalmente para tensão senoidal vai medir a tensão RMS, tá? E o que acontece? Eu tenho uma variação no valor instantâneo, no valor da tensão aqui a cada instante de tempo. Então, uma hora essa tensão vai estar menor, uma hora essa tensão vai estar maior, no valor de pico, aqui ela vai estar em outro valor, aqui ela vai estar em outro valor e outra polaridade e tal. Então, para que a gente define essa tensão RMS? Essa tensão RMS vai ser um valor de referência para, né, a tensão, para a energia, para a potência entregue por esse sinal em uma determinada carga. Como assim um valor de referência? Vamos supor que eu tenho uma tensão de pico, só para facilitar o cálculo, igual a raiz de 2 volts. Aliás, vou colocar aqui 5 raiz de 2. O valor RMS seria, então, 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2, né, substituindo aqui no valor de pico. Raiz de 2 multiplicando e dividindo simplifica, fica 5 volts RMS. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse uma fonte de corrente contínua de 5 volts contínuo, eu ia entregar a mesma potência do que a minha fonte de tensão alternada com o valor RMS de 5 volts. Então, o valor RMS é como se fosse um valor correspondente caso fosse contínuo, que ia entregar a mesma energia, a mesma potência, caso fosse contínuo. Então, esse sinal alternado, repetindo, esse sinal alternado de 5 raiz de 2 volts de pico vai entregar a mesma energia do que um sinal contínuo de 5 volts, que não varia nunca no tempo, tá? Aí, para encontrar isso aqui, pessoal, é feito, né, um cálculo da raiz quadrática média, etc., que não vem ao caso aqui para a gente, só para informar vocês, tá? E uma última informação que a gente tem aqui, amanhã a gente vai continuar, é que o valor médio dessa função, o valor médio dessa tensão alternada é zero. Isso quer dizer que, né? Isso por que é zero? Porque o mesmo tanto que eu tenho aqui de ciclo positivo, eu tenho de ciclo negativo. Então, na hora que a gente fosse tirar a média, os valores positivos e os negativos, eles iam se anular, né? Por exemplo, o pico positivo ia anular com o pico negativo. Esse valor aqui, positivo, ia anular com esse aqui, que é negativo. Então, é como se um semiciclo anulasse o outro na hora que a gente tirasse a média, então nós temos um valor médio igual a zero. Esse valor médio ele é importante porque se eu tiver um tipo de tensão que mistura uma tensão alternada com uma tensão contínua, por exemplo, se eu associar uma fonte contínua com uma fonte alternada, o valor médio corresponde a componente de corrente contínua, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma fonte senoidal de 5 volts de pico associada em série com uma fonte de corrente contínua de 5 volts contínuo, e eu for olhar o nível médio, for calcular o nível médio, eu vou achar o valor da fonte contínua. Eu vou achar os 5 volts da fonte contínua, tá? Então, o valor médio, ele corresponde a componente, ele corresponde à parte contínua que a gente tem em determinada tensão. Beleza, gente? Alguma pergunta aqui? Até Professor, então? eu tenho uma Pode última aqui. falar. Qual que é a utilidade prática do valor de pico a pico? Cara, ele ele corresponde ao valor de pico, só que é o dobro. Não tem a mesma utilidade, é uma outra forma de falar o tanto que varia a amplitude total da minha tensão senoidal. É uma outra forma de falar. Tem alguns aparelhos que representam, alguns aparelhos de medição que representam um valor de pico a pico. Mas ter o valor de pico e ter o valor de pico a pico é a mesma coisa. Um é o dobro do outro sempre. Ok. Então não existe uma utilidade própria para o valor de pico a pico. Conhecer ele, conhecer o valor de pico e conhecer o valor eficaz é a mesma coisa, porque a gente matematicamente consegue, fazendo uma conta, a gente consegue chegar de um nos demais. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Professor, usado é o valor médio, não é o valor de RMS, que é Como usado, é na que é? verdade, numa tensão alternada senoidal, é usado o valor médio ou o valor eficaz? Não, na tensão alternada senoidal, o valor médio é zero, tá?
a gente usado depende, né? Usado para quê? Se eu for querer calcular, por exemplo, uma potência, a gente vai ter vários tipos de potência, tá? Na verdade, quando a gente fala de sinais alternados, a gente vai estudar isso. Mas, por exemplo, se eu for falar da potência ativa, uma potência consumida, por exemplo, por um resistor, nós vamos utilizar um valor eficaz, tá? Para algumas medidas, quando a gente estuda transformadores também, aí a gente vai usar o valor eficaz e tudo mais, mas tem algumas utilidades para o valor de pico também. Se você precisar desenhar a onda senoidal, por exemplo, você precisa conhecer qual o valor. O valor de pico, para você saber até onde que você coloca ela aqui, até onde do lado positivo e até onde você coloca ela do lado negativo. Aí depende do que você vai calcular. Conforme vocês forem vendo, forem estudando algumas coisas, aí vocês vão identificar, aqui eu uso o valor eficaz, aqui eu uso o valor de pico, e assim por diante. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Professor, a velocidade angular e a frequência angular é a mesma coisa? Ele escreveu aqui como velocidade angular, né, porque é uma medida de velocidade de variação, tá? Então, posso usar, mas normalmente a gente vê mais escrito frequência angular, tá? No slide aqui está velocidade angular, mas normalmente a gente utiliza frequência angular. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Ó, amanhã a gente vai dar continuidade, vamos falar de como é que funciona um resistor quando eu estou em corrente alternada, em tensão alternada, né? Como é que fica a tensão, como é que fica a corrente, como é que é um indutor, como é que é um capacitor, não sei se vocês já chegaram a ver esses componentes, tá? Aí, ó, aqui, por exemplo, vem o exercício 1, que é aqueles que vocês vão entregar, mas a gente vai fazer juntos. Aí vem aqui um exemplo, a gente vai dar continuidade com isso aqui amanhã, tá? Deixa eu parar a gravação. Pessoal,